Nada começa fora, tudo começa dentro da sua cabeça. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você diz, acontece. O que você acredita internamente passa a dirigir suas decisões. Os estoicos entenderam algo que muitos ainda ignoram. Você não muda sua vida atacando os efeitos. Você muda sua vida quando corrige a raiz. Você só consegue mudar a sua vida se você conseguir mudar a sua mente. Ninguém muda um hábito se não mudar a maneira de pensar. Por isso, eles treinavam a mente todos os dias. Não para se tornarem frios, mas para se tornarem conscientes. Não para sufocar emoções, mas para impedir que elas comandassem suas escolhas. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Sua mente não é apenas um lugar onde pensamentos acontecem. Ela é o filtro que define o que é possível para você. Quando você muda o filtro, você muda o que enxerga. Quando muda o que enxerga, muda como age. E quando muda como age, muda o rumo da sua vida. Pensamento positivo não é repetir frases bonitas. É posicionamento mental estratégico. É escolher conscientemente qual história você vai permitir que dirija suas atitudes. E quando essa história interna muda, algo poderoso acontece. Sua postura muda, seu tom de voz muda, sua velocidade de decisão muda. Você começa a agir com mais firmeza e o mundo responde. Milagres não surgem do nada. Eles surgem quando uma mente treinada começa a enxergar possibilidades onde antes via limites. Cada vez que você assume controle sobre o que pensa, você assume controle sobre como reage. Você deixa de viver no reflexo automático e começa a escolher suas respostas com consciência. Você não espera mais motivação aparecer, você cria movimento mesmo sem vontade. Você não espera a confiança surgir, você age até que ela seja construída. Neste vídeo, você vai entender como transformar seu pensamento em força prática, não com ilusões, mas com consciência treinada. Porque quando você aprende a governar sua mente, você para de pedir que a vida mude e começa a conduzi-la. Vamos começar. 1. Sua vida só muda quando sua cabeça muda. Você já percebeu como às vezes parece que está fazendo esforço, tentando mudar, criando metas novas, mas a sua vida continua do mesmo jeito? Não é falta de capacidade, não é falta de sorte, é seu padrão mental. A mente é o solo, a vida é o que cresce nele. Se o solo está contaminado por medo, insegurança e autossabotagem, não adianta plantar metas novas, elas não prosperam. Você pode até começar animado, mas no momento da decisão difícil, algo lá no fundo te sabota, algo puxa você de volta para o padrão antigo. E sendo sincero, você está vivendo exatamente a vida que você quer viver. Exatamente. Com tudo de bom, tudo de ruim, as suas conquistas e as suas derrotas. Como que eu sei disso? Nada acontece ao seu redor se não começa na sua mente. Não é punição, não é destino, é padrão. O psicólogo cognitivo Aaron Beck demonstrou que pensamentos automáticos moldam emoções, emoções moldam decisões, decisões moldam resultados. Você não cria a realidade como mágica, você cria comportamento e comportamento cria consequência. É aí que está o verdadeiro poder. Quando você pensa, isso sempre dá errado para mim, seu cérebro entra em modo defensivo, reduz iniciativa, evita risco, entrega menos energia, você começa a agir como alguém que já espera perder. Mas quando você pensa, eu posso aprender com isso, seu cérebro ativa, busca por solução, foco e persistência. A sua postura muda, e quando a postura muda, as escolhas mudam junto. Você tende a experimentar aquilo que mais imagina mentalmente. Se vive antecipando fracasso, age com medo. Se vive imaginando crescimento, age com coragem. E ação, não intenção, é o que move o mundo. Não é pensamento positivo vazio,
é direção comportamental sustentada. Seu cérebro libera substâncias químicas diferentes dependendo do pensamento que você alimenta. E pensamentos repetidos geram estados emocionais repetidos. Estados repetidos constroem traços de personalidade, e personalidade gera destino comportamental. Isso é neurociência. Isso é psicologia cognitiva. Isso é o estoicismo aplicado. Todos os dias, duas forças disputam espaço dentro de você. Aquilo que você pratica e aquilo que você nega. Se você passa o dia dizendo, eu não quero fracassar, seu foco continua no fracasso. Mas se começa a dizer, eu estou construindo competência, seu foco muda e foco direciona a ação. Epicteto já dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Quando você muda seu julgamento, se torna capaz de mudar suas reações. Quando muda a reação, o resultado pode mudar. E quando resultados começam a mudar, sua história deixa de ser repetição. É assim que pensamento cria milagre. Não porque dobra a realidade, mas porque reorganiza sua postura diante dela. Agora eu te pergunto, você está investindo mais tempo alimentando temores ou treinando possibilidades? A lei da mente é implacável no seguinte sentido. Ela amplifica aquilo que você pratica. Se pratica insegurança, ela cresce. Se pratica coragem, ela se fortalece. E tudo começa na sua interpretação. Hoje você pode tomar uma decisão simples, mas poderosa. Parar de repetir mentalmente aquilo que te enfraquece e começar a treinar aquilo que te expande, aquilo que vai te levar para outro nível. Porque quando você muda seu pensamento, você não altera o universo, você altera sua trajetória, e trajetória sustentada no tempo constrói caráter, virtude e destino. 2. Sua identidade é a fronteira da sua vida. Você não age conforme o que deseja. Você age conforme o que acredita ser. Esse é o ponto. Você pode querer sucesso, confiança, reconhecimento, mas se no fundo sua identidade é a de alguém inseguro, insuficiente ou não tão bom quanto, suas decisões sempre vão respeitar esse limite invisível. Desejo não constrói destino. Identidade constrói. Quando você repete, isso é difícil demais para mim. Eu nunca fui bom nisso. Eu não tenho o que os outros têm. Você não está apenas desabafando. Você está estabelecendo um teto. E a mente respeita o teto que você declara. Não é misticismo, é coerência interna. O cérebro busca consistência entre o que você acredita e como você age. Se sua identidade é frágil, seu comportamento será cauteloso. Se sua identidade é limitada, suas escolhas serão pequenas. Você nunca ultrapassa a imagem que tem de si mesmo por muito tempo. Pense nisso com honestidade brutal. Quando você se compara, o que está dizendo implicitamente é: eu estou atrás. Eu não sou o suficiente. Eu preciso ser outro para valer algo. E cada comparação reforça essa narrativa. William James escreveu que o ser humano pode mudar sua vida mudando suas atitudes mentais. Hoje sabemos através da neuroplasticidade que pensamentos repetidos fortalecem circuitos neurais específicos. O cérebro automatiza aquilo que você pratica. Você se torna fluente naquilo que repete. Repete autocrítica? Fica especialista em se diminuir. Repete crescimento? Constrói autoridade interna. E aqui está a virada que poucos entendem. Não se trata de mentir para si mesmo dizendo, eu sou incrível, no espelho. Trata-se de parar de reforçar a versão mais fraca de você. Toda vez que você pensa, eu sou assim mesmo, você está assinando um contrato com o passado, mas identidade não é sentença, é prática acumulada. Os estoicos compreendiam isso com profundidade. Para eles, caráter não era algo fixo, era algo cultivado. Julgamento é treinável, interpretação é treinável, postura é treinável. E o que é treinável pode ser elevado.
Quando você começa a declarar: eu estou em construção, eu posso aprender, eu posso melhorar, seu corpo responde diferente, sua postura muda, sua energia se reorganiza, suas decisões ganham firmeza. Não porque você virou outra pessoa da noite para o dia, mas porque começou a agir de acordo com uma identidade maior. Milagre não é o impossível acontecendo. Milagre é coerência interna alinhada com crescimento. Você não precisa se tornar alguém novo, precisa parar de se definir por versões antigas. Hoje, observe suas declarações internas, não as dramáticas, as automáticas. Porque toda transformação começa no ponto exato em que você decide que não aceitará mais carregar uma identidade que te diminui. Escreva nos comentários: hoje eu me torno maior. E entenda, aquilo que você declara com convicção se torna o seu limite ou o seu novo patamar. 3. Treine sua mente, duvide, avalie e determine. Sabe qual é o maior erro de quem está preso em um problema emocional? Não é a dor, é a crença de que sair dela é impossível. A dor não paralisa tanto quanto a crença de que ela nunca vai passar. O ansioso não sofre apenas pela ansiedade, sofre porque acredita que nunca vai se acalmar. O deprimido não sofre apenas pela tristeza, sofre porque acredita que nunca vai melhorar. O inseguro não sofre apenas pela timidez, sofre porque acredita que nasceu limitado. E quando a mente decide que mudar é impossível, ela desliga a tentativa. Esse é o verdadeiro bloqueio. Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva, demonstrou que não são os acontecimentos que nos destroem, mas as crenças rígidas que construímos sobre eles. Não é o fato, é a interpretação absolutista do fato. Você não é derrotado pelo erro, você é derrotado pela narrativa que cria depois dele. E aqui entra um sistema simples, mas poderoso o suficiente para quebrar esse ciclo. Duvide, avalie, determine. Vamos tornar concreto: você é tímido e quer aprender inglês. Passa na frente de uma escola e pensa: eu não dou conta, sou tímido demais, nunca vou conseguir conversar. Percebe? Antes da ação, você já declarou derrota. Agora vem o primeiro passo: duvide, porque exatamente eu não daria conta. Timidez impede alguém de aprender um idioma ou apenas torna o início desconfortável. A dúvida enfraquece a certeza negativa. Ela abre espaço entre você e o pensamento. O cérebro cria narrativas automáticas para manter coerência interna, mas coerência não significa verdade, significa repetição. Quando você duvida, você quebra a continuidade da narrativa. Segundo passo: avalie. De onde veio essa ideia? Quem decidiu que só extrovertidos aprendem? Quantas pessoas tímidas falam inglês hoje? Avaliar é tirar o pensamento do pedestal. Ele deixa de ser verdade absoluta e passa a ser hipótese examinável. Isso não é motivação barata, é reestruturação cognitiva. Terceiro passo: determine. Agora você declara algo diferente. Eu posso sentir desconforto e ainda assim agir. Eu posso começar pequeno. Eu não preciso me sentir pronto para dar o primeiro passo. Determinar não é negar medo, é retirar do medo o direito de decidir por você. E quando você age diferente, cria experiência diferente. Experiência diferente gera evidência. Evidência gera nova crença. E nova crença constrói nova identidade. É assim que o milagre acontece. Não porque o universo mudou, mas porque você interrompeu o padrão automático que te mantinha no mesmo lugar. O medo pode continuar presente, mas agora ele não governa. Você governa. Epicteto ensinava: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Pensamento negativo não precisa ser combatido com pânico, precisa ser investigado com firmeza. Você não é o primeiro pensamento que surge, você é o juiz que decide se ele permanece. Cada vez que você aplica esse processo, duvidar,
avaliar, determinar, você fortalece a autonomia mental. Você deixa de ser refém da primeira interpretação automática e começa a se tornar estrategista da própria mente. Escreva nos comentários: eu comando minha mente. Porque toda mudança externa começa no instante exato em que você interrompe o diálogo que te limita e assume o comando da própria narrativa. 4. Sua boca espalha o que sua mente cultiva. Sua vida não é sabotada apenas pelo que você pensa, é sabotada pelo que você repete em voz alta. Palavras não são sons soltos no ar, são reforços cognitivos. Toda vez que você verbaliza algo, você fortalece aquele circuito mental. Não importa se foi só um comentário, só uma reclamação, só um desabafo. O cérebro não classifica como drama, ele classifica como instrução. Você diz: eu quero crescer, mas repete: tá difícil demais. Nada dá certo para mim. Eu não tenho sorte. Isso não é contradição emocional, é incoerência estrutural. Da mesma boca saem frases de força e frases de fraqueza, e quando você mistura as duas, cria ruído. É como tentar avançar pressionando o acelerador enquanto mantém o freio parcialmente acionado. O esforço aumenta, mas o movimento não acompanha. E então você se pergunta por que está cansado. A mente registra tudo, não porque exista uma força mística no ar, mas porque linguagem molda a percepção, e percepção direciona comportamento. A neurociência chama isso de viés de confirmação. Você começa a notar, com mais facilidade, aquilo que valida sua narrativa interna. Se você passa o dia reclamando, seu cérebro entra em modo de escassez. Se passa o dia declarando incapacidade, sua mente reduz esforço antes mesmo de tentar. Você começa a enxergar o mundo de acordo com o vocabulário que pratica. Palavras são comandos neurológicos, não porque criam realidade mágica, mas porque organizam a atenção. E a atenção direciona a energia comportamental. Agora imagine outra postura. Você enfrenta um problema e diz: está desafiador, mas eu consigo aprender com isso. O problema desaparece? Não, mas sua postura mudou. Seu sistema nervoso não entra em pânico, sua energia não despenca, sua ação não encolhe. E comportamento diferente produz consequência diferente. É isso que significa limpar energia. Não é elevar vibração, é eliminar ruído cognitivo. Reclamação repetida não é apenas expressão emocional, é treino de foco negativo. Observe seu vocabulário com honestidade brutal. Você fala mais sobre o que falta ou sobre o que pode construir? Mais sobre injustiça ou sobre responsabilidade? Mais sobre azar ou sobre habilidade? Se sua boca repete derrota, sua mente só pensa em derrota. Se sua boca começa a repetir progresso, sua mente começa a pensar em progresso. Não se trata de fingir felicidade, trata-se de parar de declarar falência antes da batalha começar. Marco Aurélio escrevia para organizar a mente antes que ela se organizasse contra ele. Ele entendia que pensamento sem disciplina se transforma em narrativa caótica, e narrativa caótica gera comportamento desorganizado. Hoje você pode fazer um experimento simples. Durante um único dia, elimine frases autossabotadoras. Não suprima suas emoções. Reestruture sua linguagem. Em vez de "isso acaba comigo", diga "eu vou lidar com isso". Em vez de "eu não sou bom nisso", diga "eu ainda estou aprendendo". Pequenas correções repetidas não parecem revolucionárias, mas repetição constrói padrão e padrão constrói nova identidade, mais firme, mais centrada. Uma mente organizada começa pela disciplina da palavra. Então, não deixe esse conhecimento passar batido. Assuma o compromisso de cuidar de tudo o que sai da sua boca a partir de hoje. Escreva nos comentários: minha palavra constrói,
Porque aquilo que você declara todos os dias não fica no ar, fica em você e começa a moldar exatamente o tipo de pessoa que você se torna. 5. Decida hoje o futuro que você quer. Sonhar é confortável. Decidir é desconfortável. E é exatamente por isso que a maioria fica apenas no desejo. Querer não muda nada, comprometer-se muda tudo. Você pode dizer, seria incrível se isso acontecesse. Mas enquanto isso for apenas uma hipótese agradável, sua vida continua intacta. Destino não responde a desejo, responde a decisão sustentada. Determinação começa quando o futuro deixa de ser entretenimento mental e passa a ser responsabilidade pessoal. Agora entenda algo profundamente transformador. Você lembra do passado com detalhes, cheiros, cenas, vozes, seu cérebro registra. Mas você também possui uma capacidade ainda mais poderosa: antecipar emocionalmente o futuro. O psicólogo Daniel Gilbert explica que o cérebro humano é especialista em simular cenários futuros. Ele chama isso de prospection. Quando você imagina algo com clareza, seu cérebro ativa parcialmente os mesmos circuitos envolvidos na experiência real. Ele não distingue perfeitamente entre o que está acontecendo e o que está sendo ensaiado com intensidade. Isso significa que você pode ensaiar mentalmente sua próxima versão antes mesmo de vivê-la. Você pode imaginar você falando inglês com segurança, você assumindo uma posição de liderança, você vivendo uma relação mais madura, você respondendo com calma quando alguém vier te provocar. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Imaginação não muda vida, mas direcionamento muda. Visualização isolada vira fantasia, mas visualização combinada com ação vira estratégia. A neurociência mostra que o cérebro responde melhor quando você faz o chamado contraste mental. Primeiro visualiza a conquista, depois identifica o obstáculo concreto. Ou seja, você imagina o resultado, em seguida pergunta: o que precisa ser feito hoje? É aqui que nasce a determinação. Determinação não é intensidade emocional. É consistência quando o entusiasmo desaparece. É acordar no dia em que você não está motivado e ainda assim cumprir o combinado consigo mesmo. É pagar o preço quando ninguém aplaude. Epicteto ensinava: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Não é sobre repetir afirmações, é sobre alinhar identidade e execução. Você quer aprender inglês? Faça a matrícula. Quer mudar o corpo? Treine hoje. Quer mudar de vida? Dê o primeiro passo antes que sua mente negocie novamente, porque o futuro não é algo que chega, é algo que você constrói na repetição diária. E quando você começa a agir como alguém comprometido, algo muda internamente. Você deixa de esperar milagre. Você começa a produzir consequência. Milagre não é o impossível acontecendo. Milagre é a soma silenciosa de decisões coerentes. O futuro não vem até você, você caminha até ele. E quando você caminha todos os dias, mesmo em ritmo lento, o improvável começa a parecer inevitável. Determinação não é esperar sentir certeza, é agir até que a certeza seja construída. 6. Sua confiança depende só de você. Confiança não é algo que o mundo concede, é algo que você autoriza dentro de si. A maioria das pessoas trata a confiança como recompensa, esperam aplauso para se sentir capazes, esperam elogio para agir, esperam reconhecimento para acreditar. Mas tudo que depende de aplauso é instável. Se sua confiança cresce com aprovação, ela também morre com crítica. Isso não é confiança, é dependência emocional disfarçada. Confiança real não nasce do olhar do outro. Nasce da coerência entre o que você promete e o que você cumpre para si mesmo. Se você precisa que alguém valide o que faz, é porque ainda não validou internamente. E aqui está o ponto mais forte. Confiança não é certeza de acerto, é tolerância ao erro.
A neurociência chama isso de autoeficácia. A crença de que você é capaz de executar ações necessárias para lidar com situações futuras. Estudos mostram que pessoas com alta autoeficácia persistem mais, enfrentam melhor desafios e se recuperam mais rápido. Não porque são superiores, mas porque acreditam que conseguem aprender. Confiança não é pensar, eu nunca falho. É pensar, eu sei me ajustar. E essa diferença muda tudo. Imagine confiança como um músculo. Se você só age quando recebe estímulo externo, o músculo atrofia. Mas quando age mesmo com dúvida, mesmo com receio, e prova para si que consegue atravessar o desconforto, o músculo cresce. É por isso que um estoico constrói sua confiança no silêncio interno, não em palco. Agora seja honesto. Você está esperando alguém declarar que você é capaz? Ou já decidiu agir como alguém que é? Marco Aurélio escreveu: olhe para dentro. Dentro está a fonte do bem, e ela pode brotar sempre que você cavar. A cavar significa responsabilidade, significa agir mesmo quando ninguém garante resultado, significa continuar mesmo quando ninguém mais acredita em você. Você já faz coisas bem. Talvez não todas, porque ninguém consegue ser perfeito em tudo. Mas algumas você executa com competência, e isso já é evidência. Confiança começa quando você para de ignorar suas próprias evidências. Ela nasce pequena, quando você cumpre uma promessa feita a si mesmo, quando termina o que começou, quando enfrenta o que vinha adiando. Cada ação cumprida envia uma mensagem interna. Eu posso contar comigo. E nada é mais poderoso do que isso. Quando você muda o diálogo interno, sua postura muda. Quando sua postura muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados inevitavelmente mudam. Não porque o mundo decidiu te respeitar, mas porque você parou de agir como alguém que precisa ser autorizado. Confiança não é algo que alguém entrega, é algo que você sustenta. A partir de hoje, não espere validação, construa evidência. Decida confiar na sua própria capacidade de agir, abandone a necessidade de aprovação, haja como um estoico, construindo a cada dia seu valor interno, se baseando em virtude e caráter. E entenda isso com clareza absoluta. Quando você aprende a confiar em si, o mundo deixa de ser juiz e passa a ser consequência. 7. O fracasso te prepara para vencer. O fracasso é uma oportunidade de recomeçar, com mais inteligência e vontade dobrada. Porque fracassar não é o que derruba você, é o significado que você decide anexar a ele. Duas pessoas caem no mesmo erro, uma sai menor e a outra sai mais lúcida. O evento foi idêntico, mas a interpretação foi oposta. Interpretação cria destino comportamental. Quando você transforma um fracasso em prova de incapacidade, sua energia diminui, sua postura retrai, sua mente começa a evitar risco. Você passa a agir como alguém que precisa se proteger e não como alguém que precisa evoluir. Mas quando você interpreta o erro como ajuste de rota, algo muda imediatamente. Sua mente sai do modo defesa e entra no modo análise. Não é romantização, é estratégia mental. Thomas Edison foi questionado sobre suas inúmeras tentativas antes da lâmpada funcionar. Ele respondeu: "Eu não falhei. Descobri 1000 maneiras que não funcionam." Essa frase não é sobre otimismo, é sobre reposicionamento cognitivo. A psicologia moderna chama isso de mentalidade de crescimento. Pessoas com mentalidade fixa veem o erro como veredito. Pessoas com mentalidade de crescimento veem o erro como dado. E dados não humilham, dados instruem. Fracasso não é sentença, é feedback bruto. Agora traga isso para a sua vida. Você tenta algo e não dá certo. Sua mente pode declarar: "Eu não sou bom nisso." Ou pode perguntar: "O que isso está me ensinando? Onde eu posso melhorar?"
A primeira resposta reduz sua identidade, a segunda expande sua capacidade. Erro não reduz seu valor, ele revela onde ajustar. Epicteto dizia que as dificuldades mostram quem somos, mas vão além disso, mostram onde ainda precisamos crescer. E aqui está a parte que muitos evitam ouvir. Fracasso dói e precisa doer. Dor é o sistema de aprendizado mais eficiente que existe. Seu cérebro grava muito mais forte aquilo que gerou desconforto do que aquilo que foi fácil. Fracasso bem interpretado aumenta a inteligência prática. Já o fracasso mal interpretado aumenta medo, e medo repetido vira padrão. Você pode sair de uma queda dizendo, isso prova que não sou capaz. Ou pode sair dizendo, agora eu sei algo que ontem eu não sabia. Recomeçar com vontade dobrada não é negar o erro, é usar o erro como combustível. É olhar para a queda e afirmar, isso não me define, isso me instrui. A maioria das pessoas tenta uma vez. As pessoas que constroem algo sólido ajustam, refinam, voltam e insistem com mais clareza. Milagre não é nunca cair. Milagre é desenvolver a capacidade de transformar cada queda em degrau. Hoje revise um fracasso recente e pergunte a si mesmo, o que isso me ensinou que o sucesso não teria ensinado? Quando você aprende a interpretar o fracasso como ferramenta, ele deixa de ser obstáculo e passa a ser aceleração. E é assim que pessoas comuns constroem resultados incomuns. 8. Você vive no nível dos seus pensamentos. Sua mente não é um detalhe da sua vida. Ela é o comando central. E comando não operado vira sabotagem. Pensamento não é neutro. Ele nunca está apenas passando, ou ele está construindo impulso, ou está fabricando desculpa. Não existe meio termo, porque neutralidade mental prolongada vira estagnação. Existe muito talento parado no mundo, muito potencial adiado, muito sonho engavetado. E quase nunca é falta de capacidade, é excesso de permissão para pensamentos pequenos. A mente diz, não é para você. Você não está pronto. Isso é grande demais. E a pessoa não questiona, ela apenas obedece. Prisão não começa com grades, começa com concordância interna. No instante em que você pensa, isso não é para mim, e não contesta, você reduz seu próprio território. A psicologia chama isso de fusão cognitiva, quando você se funde com o pensamento como se ele fosse verdade absoluta. Mas pensamento não é fato, é interpretação em movimento. Marco Aurélio escreveu, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele não estava falando de positividade superficial, estava falando de disciplina mental. Se o pensamento diz, fique pequeno, você pode responder, eu escolho expandir. Se ele diz, não arrisque, você pode responder, eu cresço tentando. Isso não é auto-engano, é comando consciente. Pensamento alinhado com decisão muda comportamento e comportamento repetido muda destino. Determinar não é fantasiar sucesso, é assumir direção. Eu vou agir, eu vou aprender, eu vou insistir. Então você age, mesmo com desconforto. Quando você toma decisões claras e repetidas, ativa circuitos no córtex pré-frontal ligados a foco e execução. Pensamento direcionado aumenta a probabilidade de ação consistente. Não é energia invisível, é neurobiologia aplicada. Imagine sua mente como um time. Se ela joga contra você, cada desafio vira ameaça. Se joga ao seu favor, cada desafio vira treino. Treinar a mente exige postura ativa. Questione o pensamento que te diminui. Rejeite a narrativa que te enfraquece. Declare a direção que você escolhe seguir. Nada começa fora. Tudo começa na interpretação. Quando você muda o pensamento, muda a postura. Quando muda a postura, muda a ação. Quando muda a ação, muda a trajetória. Você não está preso às circunstâncias, está preso à versão da história que decidiu aceitar. E essa versão pode ser reescrita.
A força do seu pensamento não está em sonhar grande, está em pensar a seu favor com consistência suficiente para transformar decisão em movimento. Escreva nos comentários: eu comando minha mente, porque quando você assume o comando, deixa de reagir e começa a dirigir. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por outro ângulo, te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigado por assistir.